Olá, salve Maria Santíssima! Eu te convido nesta sexta-feira da primeira semana da Quaresma a juntos fazermos a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório em comemoração da lança e dos cravos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, façamos uma oração pedindo a proteção e a orientação de Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje é feita com base no texto que está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34, que diz assim: Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Santo Afonso, em todas as meditações, inicia com um sumário, e nesse sumário ele nos apresenta um compilado dos pontos principais que serão apresentados na meditação. Essa e as outras meditações da Quaresma eu tirei deste livro aqui, Meditações de Santo Afonso de Ligório para a Quaresma, que inclusive eu recomendo bastante para quem quiser e puder adquirir. As meditações de Santo Afonso são de uma profundidade exemplar, incomparável, e nos aproximam bastante de Deus. Mas falando sobre o sumário, ele inicia dizendo assim: sendo o coração um dos primários órgãos da vida, claro está que tem parte principal nos afetos do homem, tanto nos bons como nos maus. E aqui nos faz lembrar aquela passagem da Sagrada Escritura que diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ele continua dizendo: exatamente para sarar esta raiz viciada dos pecados, que é o coração humano, que Jesus Cristo, isso foi vontade dele, que o seu coração fosse traspassado pela lança. Assim como pouco antes, ou seja, alguns momentos antes da sua morte, para expiar a culpa de Adão em estender a mão ao fruto que era proibido, Adão tomou desse mesmo membro do corpo humano, que foi a mão, tomou o fruto proibido, e Nosso Senhor quis que esse membro, a mão dele, fosse traspassada pelos cravos, com o objetivo de expiar a culpa de Adão. E também, para reparar os abusos da liberdade, Nosso Senhor quis que os seus pés fossem traspassados pelos cravos. A liberdade é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Entretanto, a liberdade sem continência, a liberdade se torna libertinagem, o que causa muitos males ao ser humano. E aí ele termina aqui o prefácio dizendo, fazendo uma exclamação: ó inventos admiráveis do amor de Deus, e nós não amaremos? Ou seja, como nós vamos ignorar e não amar esses instrumentos que, embora tenham causado dor, foram instrumentos de tortura e de morte para o nosso Senhor, mas foi através deles que nosso Senhor pôde jorrar, pôde derramar o restante do seu sangue, que já tinha sido derramado em excesso durante os momentos anteriores da sua paixão. E assim, esse sangue derramado pode nos garantir a nossa salvação. Como não amar esses instrumentos, conforme Santo Afonso? Inventos admiráveis do amor de Deus. E ele começa no ponto 1 dizendo: reflete um devoto escritor que na paixão de Jesus Cristo tudo foi excesso assombroso. Hebreus e gentios, sacerdotes e seculares, todos juntos conspiraram para fazer de Jesus, como dissera o profeta Isaías, o homem de dores e de desprezos. Causa horror a consideração do complexo de maus tratos e injúrias
que fizeram Jesus sofrer em menos da metade de um dia, desde a captura dele no jardim do Getsêmani até a sua morte na cruz do Calvário. Mas quem não esperaria que, ao menos depois da morte, teriam deixado de ultrajá-lo? Todavia, não sucedeu assim. Nosso Senhor, conforme prediz o profeta Isaías, ele foi moído, ele sofreu tanto, ele foi tão maltratado que ele ficou irreconhecível. Seu corpo e seu rosto ficaram totalmente desfigurados. E os maus tratos foram tão intensos, tão atrozes, que nosso Senhor não aguentou e em menos da metade de um dia ele morreu. O que geralmente não acontecia com aqueles que eram condenados à cruz dos romanos. Aquele instrumento de tortura era tão terrível que a pessoa ficava ali, se esvaindo em sangue, naquela situação deplorável, pegando sol e chuva, dia após dia, noite após noite. Passavam-se vários dias até que alguém chegasse à morte. E nosso Senhor, em menos da metade de um dia, faleceu na cruz. E aí, Santo Afonso nos leva a refletir. Pelo menos depois da morte, eles poderiam ter deixado Jesus em paz, mas não aconteceu isso. Refere São João que os judeus, para não deixarem os corpos na cruz durante o sábado de Páscoa, porque sabia que esses corpos ali na cruz iam ficar vivos, né, possivelmente por vários dias, tanto o de Jesus como o dos dois ladrões que foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda, e eles não sabiam que Jesus já tinha morrido. Então eles foram e pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos supliciados e que os fizessem descer da cruz. E aqui, depois disso, Santo Afonso nos traz uma imagem muito tocante. Eis que Maria, enquanto está chorando a morte do filho, vê alguns homens armados de barras de ferro que se avizinham de Jesus. Então ali ela naquele sofrimento intenso, chorando a morte do seu filho inocente, tão maltratado, tão desfigurado naquela cruz. Jesus já está morto, mas ela de repente olha para o lado e vê aqueles homens vindo com barras de ferro para perto do corpo do seu filho. E Santo Afonso começa a dizer, continua dizendo melhor, a tal vista, primeiramente, ela tremeu de espanto. Depois disse assim, como meditação Boaventura, parai, meu filho já está morto, deixai de me injuriar e deixai também de me atormentar mais a mim, sua pobre mãe. Mas, enquanto está assim falando, vê, ó Deus, um soldado que vibra com ímpeto uma lança e com ela abre o lado de Jesus. Então, a gente imaginando uma cena dessa é muito comovente. Aquela mãe tão sofrida e ali se cumprindo o que foi dito para ela pelo profeta Simeão, quando ela e São José levam o menino Jesus para ser apresentado no templo e Simeão diz, uma espada traspassará a tua alma. Então, Simeão já ali, já disse para Maria Santíssima o quanto ela sofreria pela morte do seu filho. E, continuando aqui, esse golpe que foi dado por esse soldado que com ímpeto, né, porque isso não foi feito de uma forma tranquila, devagar, foi feito com violência. A esse golpe tremeu a cruz, o coração de Jesus ficou dividido e saiu sangue e água. E aqui o significado é de uma profundidade incomparável. Não havia mais sangue além daquelas gotas restantes, porque Nosso Senhor já havia derramado seu sangue em abundância durante todo o seu trajeto até da sua paixão até a cruz. E o Nosso Senhor, ele poderia,
Como já foi dito, uma só gota do seu sangue poderia salvar o mundo todo, mas ele quis dar-se todo. Ele quis derramar-se por inteiro. E por que o Senhor fez isso? Porque ele queria nos mostrar que todo o seu sangue já tinha sido derramado, que não havia mais nenhuma gota para derramar. Tanto é que saiu água. E a água tem um significado espiritual muito, muito importante, que significa a nossa santificação, a nossa purificação. A injúria daquela lançada foi de Jesus, a injúria foi contra ele, mas a dor foi toda de Maria Santíssima, conforme Santo Afonso. Porque Jesus já estava morto, só estava o corpo dele naquela cruz, mas Maria estava viva ali aos pés da cruz, chorando a morte de seu filho. Minha alma, aproxima-te enternecida da cruz, une as tuas penas com as de tua querida mãe, e prostra-te assim aos pés do Senhor, a fim de que corra sobre ti esse sangue divino. Aqui Santo Afonso faz um apelo à sua própria alma, nos levando também a fazer esse mesmo pedido para a nossa alma, para que ela se curve diante da cruz, para que assim esse sangue que correu ali, o sangue da cruz do Calvário, possa correr sobre as nossas almas também. Segundo ponto, sendo o coração um dos primários órgãos e como que princípio da vida, e aqui Santo Afonso retoma o que foi dito lá no sumário. E ele fala aqui, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os furtos e as maledicências. Então, por isso foi tão importante que o coração de Jesus fosse traspassado pela lança, para que o nosso coração fosse sarado, o meu e o seu. Assim também os pregos nas mãos e nos pés. Por isso é que a igreja não hesita, diz Santo Afonso, em venerar a lança e os cravos que tiveram a ventura de ser tintos com o sangue do Senhor. Então, a lança e os cravos tiveram esse privilégio de serem manchados ali, no sentido de serem tintos com esse sangue puríssimo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ofício, em sua honra, exclama saudando-os: a perfídia judaica escolheu-vos para instrumentos de perversidade, mas o Deus do céu vos transformou em ministros de graça. Pelo que das chagas que abristes no corpo sacrossanto de Jesus, como de outras tantas fontes, nos brotam as graças celestes. Através das mãos cravadas de Jesus, através dos seus ferimentos das mãos e dos pés, e através do seu lado aberto pela lança, é que brotam as graças do nosso arrependimento, da nossa conversão, da nossa salvação. E Santo Afonso já finaliza fazendo um convite. Meu irmão, unamos os nossos afetos aos de nossa boa mãe, a Igreja. Peçamos ao Senhor perdão do abuso que nós também temos feito da liberdade. Roguemos-lhe que, virando contra nós aqueles cravos e aquela lança, tire a vingança das ofensas que lhe fizemos. Toda ofensa feita contra Deus, contra a sua santidade, será vingada. E para isso não existe acepção de pessoas. Todos nós estamos debaixo da mesma maldição que Adão abriu pela sua desobediência. Todos pecaram. Adão pecou, nosso primeiro pai humano. E assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas essa glória pode ser restituída pela graça. Por isso, Santo Afonso diz o seguinte, que nós roguemos a Deus, roguemos a Cristo, que fira o nosso coração, as mãos e os pés, que esses instrumentos, a lança e os cravos, possam ferir
o nosso coração, as nossas mãos e os nossos pés. Não no sentido literal, real, mas no sentido espiritual. Os pés, para que de hoje em diante sejam impotentes em nos expor às ocasiões perigosas. Fira também as nossas mãos, para que deixe de praticar o mal. Fira o nosso coração, para que, livre de todo o apego desordenado às criaturas, arda sempre de amor divino. Então, que esse convite, né, para que nós nos unamos à cruz de Jesus através desses instrumentos, dos cravos e da lança, é para que nós possamos realmente deixar de nos expor às ocasiões perigosas, às ocasiões de pecado. Ninguém é tão forte que possa resistir ao pecado se colocando em situações de perigo. Quando nós fazemos isso, nós cometemos o pecado da presunção, achando que podemos nos salvar de situações difíceis por nossa própria conta. E isso é uma grave ofensa ao nosso Deus. Nós devemos depender dele para tudo. Então, que nós tenhamos os nossos pés impotentes de nos levar aos lugares, às companhias, às situações de perigo. E também as nossas mãos, elas sejam, elas deixem de praticar o mal, elas sejam santificadas pelos cravos de Jesus Cristo, para que se unam apenas em oração, para que façam somente o bem, estendendo a mão ao oprimido, fazendo somente aquilo que agrada a Deus. E o nosso coração também seja ferido pela lança, para que nós nos desapeguemos esse apego desordenado que nós temos às criaturas. E as criaturas aqui envolve tudo, envolve as pessoas, as situações, os bens materiais, em que nós colocamos o nosso coração, as nossas expectativas, a nossa vida toda. E coloquemos o nosso coração em Deus, como ele diz, que o nosso coração arda sempre de amor divino, e não do amor terreno, do amor humano. Terminando diz, eis o que vos peço, ó meu Deus, a vós que na fraqueza da natureza humana quiseste ser traspassado com cravos e ferido pela lança, suplico-vos, concedei-me que, venerando na terra a memória desses cravos e dessa lança, eu vá depois alegrar-me no céu pelo glorioso triunfo de vossa vitória. Terminando, fazei-o por amor do coração aflitíssimo de Maria. Que assim seja. Que Deus abençoe a sua vida. Uma santa quaresma para você. Até o próximo vídeo. Tchau.